Você já ouviu falar na cidade de Cinco Saltos, na Argentina? É uma das cidades mais assombradas do mundo e também um lugar amaldiçoado. Dizem que é um solo encharcado de sangue. Suas ruas são tão cheias de mistérios que investigadores sobrenaturais foram escorraçados sem descobrirem nada. Mas os moradores têm medo, desde que o lugar era só um assentamento. Fica aí, que tem fantasma, tem seitas de bruxarias, com gente perigosa envolvida. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório, indo para a Argentina. A cidade de Cinco Saltos está ao norte do Rio Negro e poderia ser somente conhecida como uma grande produtora de frutas e verduras, o que de fato é. Mas como a gente não está a fim de fazer sacolão, e sim estamos a fim de histórias de fantasmas, vamos direto para a segunda coisa que faz Cinco Saltos ser famosa. É que é considerada uma das cidades mais assombradas do mundo. E nessa linda cidade argentina está o Barro de las Almas, que passou a ser chamada de Barro Negro por causa da cor escura do solo. E é um lugar tão assustador, tão cheio de atividade sobrenatural, cheio de entidades e de fantasmas, que todo aquele pedaço foi amaldiçoado, sendo conhecido como a terra onde a vida não cresce. Isso não é exagero. O sol não bate em Barro Negro, nunca. As árvores são fechadas, são sombrias, e as pessoas dizem que nenhuma flor que se plante vai nascer ali. Quanto às árvores, dizem que só estão lá para esconder tudo que há no lugar, que estão lá unicamente por magia. Aliás, a magia reina no Barro Negro, também chamado de Cidade das Bruxas, por causa da quantidade de seitas e de rituais que acontecem. Os relatos dos moradores são sobre pessoas usando túnicas e capuzes pretos que entram no Barro Negro, e pelo jeito é algo bem sério, algo bem fechado. Ao que parece, eles são perigosos e ameaçam e intimidam quem se mete em seus assuntos. As histórias sobre esse lugar se espalharam pelo mundo. E claro que equipes de investigação sobrenatural iam procurá-lo. Mas não foi uma boa ideia. Há alguns anos, uma equipe chegou a Cinco Saltos e desde o começo já foi recebida com hostilidade. E quando contaram que a intenção seria investigar a atividade sobrenatural no Barro Negro, foram praticamente escorraçados da cidade. E aí já não se sabe ao certo por quem. Se pelos manda-chuvas da cidade, que podem estar envolvidos com as seitas, ou se pelos moradores, que têm medo de irritar seja lá o que for que esteja no Barro de las Almas. Mas o fato é que os moradores têm muito medo e por nada se aventuram a ir até lá. Criaturas medonhas são vistas pelos poucos que se atrevem a dar uma olhadinha, ainda que de longe. Também são vistas bolas de luz que sobem no Barro Negro e desaparecem na escuridão. E quem vê garante que não é fogo-fato, nem outra coisa que se possa explicar. Os sons que saem de lá também não são nada bonitos. São gritos uivos cânticos, um assovio que dizem que parece que vem do inferno, e rosnados muito altos, que seja lá o que ou quem emite esse som, deve ser assustador e muito, muito grande. Os fantasmas, espíritos e espectros também são muitos, já que muita gente morreu naquele ponto. E é disso que as pessoas acreditam que vem a maldição, já que, segundo os moradores, a terra do Barro Negro, do Barro de las Almas, é encharcada de sangue. Quando os primeiros moradores chegaram para formar os primeiros assentamentos, o chamaram de Colônia de la Picasa, e as famílias dos colonos foram se estabelecendo às margens do Rio Negro. Mas ninguém, por mais corajoso que fosse, ultrapassava os limites do Barro de las Almas. Eles diziam que a morte se fazia presente, sentiam toda a energia ruim e pesada que vinha de lá. E talvez seja essa energia que tenha formado uma atmosfera escura, como se uma nuvem densa e negra tomasse conta. Conta-se que bastante tempo atrás um grupo com cerca de 30 soldados espanhóis foi enviado até lá para capturar o chefe nativo Sayhueque,
mas eles não tiveram nenhuma chance porque foram massacrados pelos indígenas. Somente um soldado, o mais novo, quase um menino, foi poupado, mas só para que contasse o que houve ao forte da 1ª Divisão na cidade vizinha de Cipolletti. Há avistamentos dos fantasmas desses soldados em desespero, uma agonia total. Alguns indígenas também se materializam e às vezes pelos sons. Parece até que a batalha e o massacre se repetem. E depois disso o solo ficou amaldiçoado e negro, e as seitas se aproveitam disso em seus rituais. Há quem diga que o rosnado vem de uma criatura ou entidade evocada nesses rituais, e que é a ela a quem os bruxos adoram, servem e entregam seus sacrifícios. Há alguns anos o governo convidou historiadores para que fossem até El Barro Negro e desmistificassem a história do massacre dos soldados, porque há sim quem duvide disso. E eles encontraram vestígios de armas enferrujadas da época, mas contaram que mesmo sendo cético, algum motivo os fez sentir muito medo. Durante os trabalhos, diziam que tinha algo maligno no ar, como uma aura negra, além da impressão de que algo os observava. Não muito longe dali está o Lago Pellegrini, que na realidade é um espelho d'água artificial e também um ponto turístico bastante visitado, mesmo porque não há nenhuma história obscura ligada a ele. O problema é o caminho que leva a ele. Em uma das trilhas, por onde inclusive passam carros, há relatos de uma aparição tenebrosa e que causa acidentes, e são frequentes, grande parte deles com mortes, mas todos os que sobreviveram contaram terem visto uma mulher que surge no meio da estrada e faz com que os carros percam o controle. Dizem que é uma mulher horrorosa, corcunda, e que às vezes ela grita. Outros contaram que viram essa mesma mulher, só que ao invés de parada no meio da pista, ela caminhava à beira da estrada com o bebê no colo. E aí, quando algum carro se aproximava, ela se jogava em frente a ele. As aparições sempre são à noite, e muitos acreditam que não se trata de um fantasma, ou seja, não é um espírito de alguém que morreu ali, mas sim uma energia de morte que se alimenta dos acidentes e causa mais mortes. Motivos não faltam para que Cinco Saltos esteja em lugar de honra entre as cidades mais assombradas do mundo. É extraordinária. Muito obrigada por ter assistido e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se gostou deixa o like. Logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.